Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Lembrando que o objetivo do projeto Amiga Bíblia é que você leia a Bíblia todos os dias, medite no que leu e coloque em prática na sua vida e tenha assim a vida transformada. Onde o projeto pode te ajudar? Você vai ler e você às vezes pode ter alguma dificuldade para entender, como muitas mulheres e homens por aí. Então o projeto foi criado para te ajudar a entender as coisas da Bíblia, te ajudar a meditar nas coisas de Deus e te ajudar e te incentivar a colocar em prática na sua vida. Então vamos lá, a gente está estudando a carta de 1 Tessalonicenses e lembrando para você que a gente tem as séries de vídeo aqui no YouTube. Eu vi hoje, acho que tem mais de 370 vídeos. E também tem no aplicativo e o verso, os comentários bíblicos Amiga Bíblia no plano de leitura. Eu vou deixar o link aqui para você. Baixa o aplicativo, é totalmente grátis, para que você comece a ler a Bíblia todos os dias, um trechinho pequeno que seja. Aproveite os comentários da Amiga Bíblia para te ajudar a entender e coloque em prática na sua vida e tenha a vida transformada. E é um dos assuntos do vídeo esse que a gente vai falar, sobre ter a vida transformada pelo Senhor. Diz assim, ó. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, diz assim: Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver para agradar a Deus. Atenção, nós não estamos aqui para agradar a homens, nós estamos aqui para agradar a Deus. E agradando a Deus, com certeza a gente vai agradar algumas pessoas. Mas tem pessoas que não querem saber das coisas de Deus e elas vão sempre brigar com você, discutir e tudo mais. A gente já falou até em outros vídeos sobre ser perseguido por você querer fazer a vontade de Deus. Mas pensa, você não consegue agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu agradar as pessoas aqui. Imagine nós. Mas nós precisamos como objetivo agradar a Deus, tá? Então fala assim, ó, como viver para agradar a Deus. E a gente também tem que pensar o seguinte: agradar a Deus não é do nosso jeito, é do jeito dele, fazendo o que agrada a ele, tá bom? Continuando. De fato, assim vocês estão procedendo. Então, Paulo estava dando um elogio para os cristãos dessa cidade, que eles estavam vivendo para agradar a Deus. Mas ele continua: agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. A gente sempre pode melhorar. Lembra que a gente já falou num vídeo que quando a gente recebe a salvação é algo imediato, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, tendo ele como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor, a gente recebe a salvação na hora, tá? Porém, o processo de santificação, de ser cada dia mais parecido com Jesus, vai durar a vida toda. Mas cada dia mais tem que ser mais parecido com Jesus, tá? E diz assim: então vocês devem crescer nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa e honrosa, não dominados pelas paixões e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Então aqui fala da questão do pecado sexual. Eu não vou falar abertamente no vídeo aqui, porque podem cortar o vídeo, eu não tenho medo dessa questão, mas eu acho que se você quiser saber mais sobre isso, leia o capítulo todo de Romanos 1, então você vai entender com maior profundidade sobre isso, tá? Então a gente tem que ficar livre. Então, Paulo já tinha falado o que eles tinham que fazer, mas ele ressalta que, olha, fiquem atentos e se livrem dos pecados sexuais. De várias maneiras, esses pecados podem existir, né? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Pedro, em Levítico, fala, e Pedro também fala, acho que é capítulo 1, versículo 6, se eu não me engano, diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo, Deus é perfeito, ele não tem nenhuma sujeira de pecado, ele não é mentiroso, ele é uma pessoa perfeita, pura, então ele nos chama para ser como ele. Então, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando a homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. É tão difícil, porque muitas vezes a gente vai falar da palavra de Deus para alguma pessoa e a pessoa não quer nem saber de ouvir. A pessoa ou ela fala, aham,
Tá, mas a pessoa ó, entra para um lado e sai pelo outro. Mas entende, se nós estamos pregando, se nós estamos ensinando, nós estamos falando a palavra de Deus, o ensino não é nosso. Aqui, quando a gente lê a palavra, o ensino não é meu, Juliana Cristina, não é de pessoas. O ensino profundo é do Senhor. E se a pessoa rejeita isso, ela não está rejeitando a mim, desligando o vídeo do canal. Ah, não quero ouvir o que a Juliana quer falar. Mas muitas vezes ela está deixando de lado, não querendo ouvir o que o próprio Senhor está falando para ela. Isso é muito sério, nós precisamos pensar sobre isso. Será que nós estamos querendo ouvir a Deus? Quantas vezes por dia, por semana, você abre a sua Bíblia, ou pelo menos acessa seu aplicativo para ler a palavra de Deus, para ser confrontada? Ou quando você começa a ler uma coisa que te confronta, você deixa o celular de lado, ou fecha a Bíblia. Ai, não, não é esse texto que Deus quer falar comigo. Vou falar uma coisa para você. A palavra de Deus é pura. Ela transforma a nossa vida, ela sonda os nossos corações e ela quer fazer mudança na sua vida. Eu tenho até aqui ó, um quadrinho, que é um dos temas principais da Amiga Bíblia, não sei se você vai conseguir ler aqui, ó. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Como que nós vamos ser santificados, se tornar mais parecidos com Jesus? Através da leitura da palavra de Deus. Jesus já disse, santifica-os pela palavra, a tua palavra é a verdade. Então isso aqui é a verdade. Quanto mais nós lemos, não como um ritual de leitura apenas, mas lemos, meditamos na palavra, mais nós vamos sendo transformados, porque a palavra é poderosa, gente. Olha, a gente começou o grupo da Amiga Bíblia, vai fazer 5 anos, o primeiro grupo da Amiga Bíblia, nem chamava Amiga Bíblia. A gente começou lendo um capítulo por dia só, mas nós não somos mais as mesmas. Porque nossas vidas foram transformadas pela palavra de Deus. E tem sido transformador até hoje. A gente está relendo muitos textos e Deus está falando de maneira poderosa. Isso é muito bom. E aqui diz assim, né? Que Deus nos deu o Espírito Santo. Às vezes a gente fala essa palavra assim, Espírito Santo. Sabe? Rapidinho, sem entender a profundidade dessa palavra. Quando eu fui editar para colocar os comentários bíblicos no plano de leitura e o verso, eu fui lendo de novo esse texto e Deus me falou uma coisa tão profunda, que às vezes é tão claro, mas às vezes a gente não entende. Talvez você já tenha pensado sobre isso, mas eu não tinha pensado nessa profundidade. O próprio Deus, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, quando nós tomamos a decisão de entregar nossa vida para Jesus, entregar nossa vida, eu quero dizer assim, ter Ele como Salvador e como Senhor também, porque eu falo sempre aqui, todo mundo quer Jesus como Salvador, quer Jesus para resolver todos os seus problemas, mas poucos são cristãos verdadeiros e querem ter Jesus como Senhor. Que você que seja uma dessas cristãs verdadeiras que queiram ter Jesus como Senhor da sua vida, como dono, como aquele que rege. Aquele que decide ter Jesus como Senhor na sua vida, o Espírito Santo passa a morar no coração dele. Sabe o que é? O próprio Deus dentro de você. Deus não habita mais em templos, em alguns lugares, assim, só naquilo, assim, naquele sentido de, para você encontrar com Deus você precisa ir naquele lugar. Não, o próprio Espírito Santo habita dentro de você, você não está sozinha. Olha que privilégio isso. Se você está andando no caminho é um privilégio, mas se estiver fazendo coisa errada, Ele está com você e está te vendo. E Ele nos exorta, Ele nos ensina, Ele nos incomoda. Olha, isso aí não está certo de fazer. Olha, isso aí, aproveita. Essa pessoa sentou do seu lado, fala da palavra de Deus para ele. Porque existe pecados de a gente cometer, como fala aqui, a imoralidade sexual. A gente fazer coisas que não agradam a Deus. Mas, ou Pedro ou Tiago, acho que Tiago fala, não lembro certinho. Mas diz assim, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado também é deixar de fazer. Pecado é também deixar de falar do amor de Deus para aquela pessoa que Deus mandou para sentar do seu lado, para falar com você. Isso também é pecado. Mas voltando aqui no que Deus me falou com profundidade, Ele nos deu o Espírito Santo. Então o Espírito Santo habitando em nós, a palavra de Deus diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Fala assim, não se embriaguem com vinho, que há dissensão, brigas, coisas erradas, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Olha só, quando eu não bebo, mas eu já bebi algumas coisas, quando eu bebo uma coisinha assim, eu já fico bêbada. Então eu optei por não beber mais, né? Eu fico assim, meio estranha. Quando a bebida entra dentro do ser humano, né? A pessoa fica descontrolada, ela é controlada pela bebida. Mas quando nós
Olha como é a comparação, a bebida e o Espírito Santo. A bebida faz a gente fazer coisas que a gente não entende. O Espírito Santo também faz a gente fazer coisas que a gente não entende. Nos leva a fazer o que Ele quer. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E isso tem muito a ver com a santidade. O Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, morando dentro de nós, nos santifica, nos limpa, nos purifica, através da leitura da palavra, da meditação na palavra, da oração. Olha, gente, tem que deixar esse recado para vocês. Se você já é cristão verdadeiro, já tem o Espírito Santo, você tem um poder sobrenatural na sua vida, que pode transformar a sua vida e te ajudar a levar a palavra de Deus para outras pessoas. É um poder sobrenatural. Aqui em Atos 1:8, diz assim, Lucas escreve esse livro, né, falando sobre o começo da igreja, diz assim, Atos 1:8, diz assim, mas receberão poder, quando o Espírito Santo ainda não tinha descido, Jesus disse assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Então o Espírito Santo veio para nos dar poder para testemunhar de Jesus. Porém, o nosso testemunho tem que ser também com a nossa vida. Eu já falei em outro vídeo, a gente tem que falar das coisas de Jesus, explicar o plano de salvação, explicar a palavra de Deus para as pessoas, mas não tem como a gente falar de Deus se aquilo não mudou a nossa vida. O nosso maior testemunho é contar, olha, depois que eu comecei a estudar a Bíblia, depois que eu comecei a conhecer mais a Deus, a minha vida foi transformada. E você fala como foi transformada, eu era triste, sou feliz, eu vivia cheio de dúvidas, agora eu tenho paz. Eu era uma pessoa amarga, agora sou uma pessoa super alegre. Entende isso? Deus nos deu o Espírito Santo para mudar a nossa vida. E esse Espírito Santo faz com que nós tenhamos coragem e poder para testemunhar de Jesus aonde a gente passar. Não despreze. Deus te deu um poder sobrenatural que não é seu, não é meu. É o próprio Deus habitando em nós, para fazermos a obra dele, para sermos santificadas. Como Jesus disse, que eu li aqui, santifica-nos na tua palavra, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos transforma, nos muda e faz-nos tirar a sujeira do pecado. É muito importante que você entenda com profundidade isso. Eu peço ao Espírito Santo, ao próprio Espírito Santo, que sonde o seu coração e fale com você as áreas que você precisa mudar. Davi fez uma oração no Salmo 139 e fala assim, sonda-me, ó Deus, vê meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Terminando esse vídeo, Senhor, tem alguma coisa que eu tenho feito que não tem te agradado? Ouça a voz do Espírito Santo e tenha coragem, ousadia de confessar, pedir, Senhor, me perdoa por isso, me ajuda a vencer esse problema. Eu também tenho muitas lutas e dificuldades, eu não gravo vídeo porque eu sou perfeita, não, mas justamente por isso que eu gravo, porque eu aprendo, quero ensinar vocês de alguma maneira, através do Espírito Santo, porque eu não sou capaz, né? Mas que você siga firme em Jesus, seja transformada pela palavra de Deus. Um grande abraço bem apertado, curta, comenta, compartilha esse vídeo e seja santificada pelo poder do Espírito Santo de Deus.